É ficção. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo pelo Instagram, @programa Gente que Fala, transmitindo também pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. O nosso blog, gentequefala.com.br, os nossos telefones 3289-3580-52 5052-5555. O telefone é 5052-5555. E hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. Parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio do Instituto Ética Saúde. Ética e Saúde ou Ética Saúde? Ética Saúde. Representando o MPD, o Procurador de Justiça, doutor Mário Sérgio Sobrinho. Prazer tê-lo aqui, doutor Mário Sérgio. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Também conosco a advogada doutora Silvia Tosini. Prazer, doutora Silvia. Muito prazer estar aqui de novo nessa banca tão ilustre. Eu anuncio como advogada, mas deveria acrescentar escritora também. A senhora trouxe livro? Não trouxe. Mas... Por que a senhora não trouxe um livro para que a gente possa mostrar, falar? Nós podemos mesmo que não tenha trazido, né? É claro, não, eu não sou uma escritora conhecida, eu sou uma curiosa, eu não tenho... Não diga assim. Não, e você hoje é publicação de livros de escritores não conhecidos, os escritores têm de pagar para que esses livros sejam publicados. Tem que fazer a compra prévia, vamos colocar dessa forma. Sim, então você não tem livro Como físico. eu preciso de 200 livros para poder ser viável o meu livro, é isso? Não, você entra... Eu estou dando um número entra numa editora, a editora diz, você banca a impressão do livro. A impressão, eu falo assim, eu não vou pagar, eu já escrevi, se você tiver vontade de ler minha história, ele está disponível nas melhores livrarias virtuais. Melhores plataformas? Exatamente. Doutora Silvia Tosini, como é que é? A senhora tem livro, artigo, o que a senhora tem? Então, vamos dizer, na área de ficção, eu escrevo como Olivia Russo, eu não sou Silvia Tosini. Tenho publicado Mestre dos Ventos, que é uma trilogia, é uma saga familiar, foi publicada em 2016, e agora eu estou fazendo um outro projeto que não tem nome ainda. Sim. E na área, quer dizer, na área jurídica, publico como Silvia Tosini, mas tem vários artigos, tem várias coisas. Eu falei assim, não vou misturar a ficção lá com a Silvia realidade. Tosini e localizo, Não, é isso? Não é tão simples. Não, a ficção é como Olivia Russo. Olivia, escreve Olivia mesmo, Russo, R-U-S. Olivia Russo. Olivia Russo. Também está conosco o Dr. Bruno Boldrin Bezerra. Prazer tê-lo aqui, Dr. Bruno. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo no Gente do MPD que Fala. E, enfim, estamos aí. O senhor é bacharel em Relações Internacionais. É isso mesmo. É isso? É isso. Anunciei corretamente? Está certíssimo. O que é um bacharel em Relações Internacionais? Me desculpa a curiosidade. Pois é, coisas do mundo moderno, né? Quem se graduou em Relações Internacionais, basicamente, Sim, né? Além disso, eu tenho uma pós-graduação em Gestão Pública também, pela Escola Paulista de Direito, apesar de não ser advogado. Mas a gente passa a ter conhecimento, bastante coisa da área jurídica, por ter convivido bastante com advogados, né? Então... E diretor executivo da Abraide. Exatamente. Hoje eu estou na posição de diretor executivo da Abraide, que é uma associação que hoje reúne importadores, distribuidores e fabricantes de produtos para a saúde em todo o país, cerca de 300 empresas, e estamos lá tentando trabalhar para contribuir para a melhoria do nosso sistema de saúde brasileiro, ainda mais nesses novos tempos de novo governo, né? Deixa eu provocar um pouco aqui. Por favor. O compliance atua nessa relação internacional aqui que o senhor se
se especializa? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que... A Silvia está ali. Eu acho que assim, a gente... boa pergunta, porque uma das coisas que a gente buscou trazer para a Abraed, pelo menos desde que eu entrei lá e desde que a gente está nesse processo de construção, de trabalhar em compliance, isso vem desde 2006, passou em 2013 com o início, inclusive, do Instituto Ética à Saúde dentro da própria Abraed, foi lançado como instituto independente em 2016 e agora, né, principalmente com esse meu background, eu acho que dá para a gente conseguiu fazer uma série de ações em parceria com associações, principalmente a Associação Americana dos Fabricantes, a Associação Europeia, reúne aí os fabricantes mais importantes e grandes do mundo, né? E eu acho que o setor como um todo, não só os fabricantes, mas principalmente a gente da importação, da distribuição, que sofreu muito nesses últimos anos aí, com toda a história de máfia das próteses e tal, a gente tem feito um trabalho justamente no sentido de dar condições para o nosso associado se qualificar e se desenvolver nessa área, dizendo para ele o seguinte: o mercado já mudou, né? E se você não mudar, você vai ficar para trás. Então, o papel da associação, a gente busca fazer isso, é dar esse suporte. E, obviamente, que se a gente tem a oportunidade de fazer cooperação internacional, e aí entre associações ou com órgãos de governo, para promover esse tipo de atividade aqui no Brasil, a gente busca e tem feito. Só um exemplo. A minha pergunta, a doutora Silvia, que é especialista em compliance, é porque o setor da saúde era algo assim, né, tido como um primor, né? Aí descobrimos, o senhor citou aí, que havia fraude com prótese, havia todo, sem medicamento, então a gente ficou perplexo com tudo, né? É saúde, né? É vida da pessoa, então a necessidade de compliance para controlar esse setor. Então, na verdade, o compliance, hoje o Brasil, por conta de toda essa vamos dizer, dessa corrupção, de toda essa fraude, de tudo isso, o compliance brasileiro está muito focado em cima do anti-bribery, né? Você tem, hoje o compliance anti-bribery é uma das áreas do compliance. Você tem o compliance, você tem que cumprir normas, leis, desde as leis estatais, até os seus regulamentos internos, até as normas das agências reguladoras. Tem que fazer o óbvio, cumprir a lei. Tem que fazer o óbvio, compliance. Você acredita que você tem... não existe um verbete para a palavra compliance em português? Você usa a definição, você adapta, você diz que é estar em conformidade. Você não tem um verbete que você consiga dizer o que é compliance. É muito interessante isso. É uma coisa que você vai falar assim, é cultural até demais, entendeu? Então, você tem hoje, por conta da situação, você tem um foco muito grande em cima do anti-bribery, da fraude. Mas você tem o compliance, vem desde as normas básicas, as normas ABNT, as normas da indústria, as normas de fabricação. E você tem uma organização hoje, ela tem que cumprir todo esse conjunto de normas e dizer, e transmitir para os diversos públicos dela que ela está em conformidade com aquilo que é certo. Porque tem uma coisa que são as boas práticas. Você não pode dizer, eu faço um conjunto de normas internas que elas estão desvinculadas das boas práticas e como eu estou de acordo com esse conjunto de normas, eu estou em compliance. Não, você não está. Entendeu? Então, tem uma série de... E hoje é uma ferramenta de negócio. Você transforma isso. Quer dizer, várias indústrias hoje não conseguem pedidos porque eles não têm uma política de compliance implantada. As grandes empresas multinacionais, elas vão te querer como fornecedor ou como cliente de acordo com o seu posicionamento perante as boas práticas. Então, é muito importante. Assim, eu venho dessa área desde uma época em que o nome não era compliance. Era ISO 9000? Não, mas a ISO 9000 é uma parte, desde o Kanban, entendeu? Desde das práticas industriais, você tem isso. Eu brinco que tem mudado o nome ao longo dos anos. Inclusive, né? a ISO, você tem 3 normas ISO que regem o compliance. Você tem uma norma de compliance, você tem uma norma de gerenciamento de risco, que é a parte mais importante, eu acho que é a mais importante do compliance. Porque se você hoje, o exemplo mais
vivo que a gente tem é a questão da barragem de Brumadinho. Você acha que se aquela barragem tivesse de acordo com as normas, ela teria esse liquefeito? Aquilo, sim, não tem. Aquilo é um show de horrores de compliance. Ou de não compliance, né? Falta de cumprimento. Falta de cumprimento de regras, entendeu? Se é por questão de fraude, porque ficou mais barato, porque eu não quis, porque eu sou... Assim, não interessa. Tinha uma regra de construção de barragem que não foi cumprida, ou de manutenção de barragem que não foi cumprida. Dr. Mário Sérgio Sobrinho, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos e 11 meses por corrupção, lavagem de dinheiro no processo da Lava Jato, que apura se ele recebeu propina por meio da reforma de um sítio em Atibaia. Lembrando que ele está preso desde abril de 2018, a primeira pena de 12 anos e 1 mês, agora acrescida de 12 anos e 11 meses. Eu não estou excluindo, por favor, hein, doutora? Claro. Doutora Silvia, doutor Bruno. Eu, analisando essa notícia, eu fico feliz em saber que as instituições brasileiras estão funcionando na COPER. Judiciário, Ministério Público, Advocacia, trabalhando para apurar fatos graves, né? Fatos que a imprensa já exaustivamente trouxe à tona e que dentro do processo certamente conseguiu-se reunir evidências e provas que levaram a esse desfecho, que é um desfecho por hora em primeiro grau, né? A juíza condenou o ex-presidente. Isso é uma decisão, como as pessoas normalmente entendem, sujeita a uma avaliação pelo tribunal, como você acabou de falar, mas isso, para mim, no sentido de nós notarmos nosso país está se tornando um país mais respeitável, mais sério. Agora foi falado, né, sobre compliance, boas práticas, fiscalização. Isso tudo vem no mesmo sentido. Temos um fato que se enquadra num crime, num tipo penal, né? Corrupção, lavagem de dinheiro. Isso tudo foi levado pelo Ministério Público Federal à Justiça. O juiz, dentro do contraditório, ouvindo todas as partes, chegou a uma conclusão, né? E agora eu penso que demos um passo. O processo já saiu do estágio de primeiro grau, de avaliação do juiz, da juíza de Curitiba, e agora segue, creio, com o recurso das partes, para uma segunda instância. E ali se apuram eventuais excessos ou falhas, eventualmente, e a vida segue, né? Sim. Surpreendeu a todos essa condenação no meio do... Porque está todo mundo aguardando o julgamento habeas corpus, não é isso? Eu não sei, eu acho o seguinte... Eu sou leigo, eu não conheço leis, eu não sei. Eu também estou no achismo aqui, não, mas não. vamos... Não, a senhora é advogada, ainda que, né, não seja especialista nessa área, a senhora é advogada. Agora, eu sou só jornalista, então eu acompanho as informações de que em abril o Supremo julgará um pedido, alguma coisa referente a um habeas corpus que o favoreceria. Aí nós somos surpreendidos, ninguém está falando desse processo, somos surpreendidos com uma nova sentença. Não sei qual é a... Eu imagino que deva haver uma questão, como nós comentávamos antes, ela fez a instrução, ela fez as audiências, ela tomou os depoimentos, ela ouviu as testemunhas, ela ouviu as partes. Mas é dela a frase, né? Se o senhor se comportar dessa forma, nós vamos nos dar mal aqui. Então, e ela não pode ser que ela esteja querendo, ela é obrigada pela lei, ela deve sentenciar. É ela que deve proferir a sentença, uma vez que ela acolheu todas... O Mário sabe melhor isso do que eu, porque inclusive ele atua nessa área, né? Eu não. Eu imagino que ela deva estar assim, com pressa de alguma coisa. Ela tem já um substituto que está nomeado. Um substituto não. O juiz substituto do juiz Sérgio Moro, que ele já foi nomeado. Ela ocupou a vaga do Dr. Sérgio Moro. Sim. E alguém está ocupando a vaga dela. É isso, Dr. Mário Sérgio? Tem uma sequência aí, uma promoção imediata? Isso vai ocorrer, né? Isso é natural.
E esse princípio da chamada identidade física do juiz, o juiz que colhe a prova, encerra a colheita da prova, ele fica vinculado ao caso. Então ela fechou toda a colheita da prova, ela interrogou o acusado, o ex-presidente, e ela recebeu as alegações das partes e ela agora tem a obrigação de dar a decisão que o fez, né? A questão do tempo realmente pode ter outros fatores que a gente não avalia, mas eu penso que para a justiça, celeridade, com eficiência, com segurança é importante, né? Aquela justiça que tarda muito, ela é naturalmente uma justiça falha. Então, temos que prestigiar, eu penso, a rapidez e a efetiva prestação jurisdicional que essa sentença trouxe para o caso e para a nação. Eu tive a oportunidade ontem de ler partes da sentença. A sentença tem 286 páginas, uma coisa assim, mas muito bem estruturada, muito bem feita. Você começa a ter, como o Dr. Mário disse, você acaba tendo assim, uma certa satisfação de viver nesse país de novo, quando você vê a justiça sendo feita, quando você vê as coisas andando para um país mais digno, para uma situação mais correta. Eu fiquei contente com o andamento. Não, e com essa sentença ter saído rápido, porque é aquela coisa... É o andamento que eu digo, é a sentença expedida. Né? Dizem que justiça tardia é vingança, né? Então, você não pode esperar 5, 6, 10 anos para que um procedimento seja feito. Então, eu acho... Pois não. Eu acho que... acompanhando os relatores especialistas na matéria, eu acho que a celeridade é fundamental, né? A gente tem visto o juiz Sérgio Moro apresentando um pacote de medidas para mudança na legislação, para tentar dar uma resposta a crime organizado, etc. E uma lendo todas as matérias, eu vi que a celeridade, não só nas investigações, mas na sentença, e aí, tirando do caso específico do ex-presidente, mas para presos comuns, vamos chamar assim, eu acho que é fundamental, né? Você não manter a pessoa presa sem uma condenação. Por isso que acho que a celeridade na condenação ela é realmente louvável. Aí, enfim. Doutor Mário Sérgio, a gente citou o juiz Sérgio Moro já várias vezes aqui, e ele apresentou um projeto, né, que provoca alterações, né, nas leis, mais rigor, vários itens aí que eu não me arrisco a detalhar como jornalista e curioso, né? Mas o que significa para o senhor, que é operador do direito, essas alterações que o ministro está propondo? Eu penso que é um momento assim de reflexão para a sociedade, para notar que corrupção, a criminalidade organizada e um descompasso da legislação para determinadas ações está ocorrendo. Então, esse documento, esse projeto de lei, ele vem, na minha avaliação aqui junto com os colegas, eu imagino, trazer um enfrentamento sóbrio, bem assim assentado, para situações que nós vimos serem, às vezes, discutidas repetitivamente na justiça e ainda não chegando a denominadores comuns, né, como é o caso da prisão em segunda instância, que você acabou de mencionar, que isso ainda vai ser mais uma vez apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Então esse projeto vem com diversos assuntos, alterando, salvo engano meu, mais de 12 leis, né, Código Penal, Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, parte do Código Eleitoral, trazendo assim esse impacto de olhar para a situação que o Brasil enfrenta, que a nossa sociedade está sofrendo os efeitos, buscando pela legislação dar alguma resposta. Eu considero que o pacote é amplo, o próprio apresentador dessa ideia, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, se colocou para ouvir a sociedade a respeito daquilo que ele está pensando, e eu considero que nós estamos assim caminhando bem, né? Essa rapidez e essa efetividade na apresentação de uma proposta já leva às pessoas um alento, né? Estamos trabalhando, é o sinal que ele dá.
Doutora Silvia, quando o ministro apresenta uma proposta como a dele consistente, né, tem os que aprovam e tem os que reprovam, né, é impossível agradar gaúchos e baianos nesse país, não há como. Mas advogados acham que este projeto castra direitos. Bom, se eu fosse uma criminalista, e eu sem dúvida, eu também ia fazer esse mesmo tipo de comentário. Eu tenho que defender meu cliente, afinal de contas, né? Mas eu não tenho essa visão, não. Eu acho que, como o Dr. Mário disse, e o processo, isso faz parte do processo democrático. Você vai ter sempre alguém contra, alguém a favor. E a sociedade, isso está sendo ouvido. Quando, assim, muitas vezes eu ouço pessoas falarem, não, porque aquele advogado, isso, não é questão que eu estou sendo corporativa, é a nossa profissão. Quer dizer, você tem um cliente, você vai defender seu cliente. Se a lei aperta para o lado do meu cliente, óbvio que eu vou ficar menos satisfeita. Mas é o jogo democrático, faz parte. E o que eu sinto é o seguinte, você tem, hoje no Brasil, uma insegurança jurídica muito grande, porque depende do réu, muda-se o entendimento das instâncias especiais. E você não tem, está muito difícil advogar, mas muito difícil advogar. Então você começa a falar, poxa vida, se você tem alguma alteração de legislação, onde a legislação não tem clareza, é muito importante. É muito importante para todo mundo que opera o direito e é muito importante para a sociedade também, a sociedade como um todo. Doutor Mário Sérgio, o senhor está fazendo anotações e mais anotações aí, eu fiquei curioso. Não, eu só estou pensando aqui e deixando registrado para minha memória, Zancopé, por trás do pacote, por trás dessa proposta, existem dois valores, né? Um valor é aquele que nós já discutimos aqui, rapidez. A justiça não pode se perder dentro de um procedimento muito extenso que acabe não chegando a um final satisfatório num tempo razoável. E a segunda coisa, mostra-se também em algumas circunstâncias, por exemplo, no caso do tribunal do júri, né? Dar efetividade à decisão dos jurados foi uma proposta que está inserida dentro desse pacote. Usar também a tecnologia, regulamentar de vez a questão das videoconferências para oitivas de pessoas que estejam distantes da sede do juízo, a questão de um banco de DNA. Então, está dando também ideia de avanço, de aproveitamento dos recursos tecnológicos para que a justiça seja melhor apresentada, seja melhor prestada à função jurisdicional do Estado. Doutor Bruno Bezerra, deixa eu aproveitar aqui, o doutor Mário Sérgio fala sobre videoconferência. Um assunto, o senhor é da Braide, né? O Instituto Ética Saúde, que nos apoia no Gente do MPD que Fala. Nós temos uma discussão que veio nesta semana sobre consultas, né, por videoconferência. Então, eu estou lá em Garça e posso me consultar com o meu médico aqui em São Paulo. Coisas desse tipo, né? Que eu sou de Garça, interior do estado de São Paulo aqui. Mas essa é uma discussão que até então era só sobre audiências, né? Só sobre a justiça. Agora vem para a área da saúde. Mas tem um detalhe, né? Os planos de saúde querem saber como é que cobra essa consulta. Exato, exatamente. Eu acho que a nossa posição... A internet não cobra nada. Né? Pois é. A nossa posição, Zancopé, sobre isso primeiro, a gente vê com bons olhos, acho que a tecnologia está hoje em todos os setores e é inevitável na saúde. Eu acho que muito, a gente tem muita tecnologia na área da saúde hoje. E o Brasil vive um momento delicado na área da saúde, tanto do ponto de vista privado quanto do ponto de vista público, que é a crise do setor, né? A gente tem escassez de recursos, a gente tem desequilíbrio de responsabilidades entre os atores, você tem uma multiplicidade de atores, cada um obviamente com seus interesses. Em um sistema capitalista todo mundo quer ganhar dinheiro. Você tem o paciente, que é o ser fragilizado e o principal foco de atenção desse sistema. Então, eu acho que em um sistema que você tem uma pressão hoje de custos e de atendimento, né, você tem um maior, talvez, me arrisco a dizer, o maior sistema universal do mundo de atendimento, 210 milhões de pessoas atendidas por esse sistema, você precisa recorrer
mecanismos que vão trazer alguma otimização de custos em relação a isso. Uma coisa que eu acho que a gente tem que ponderar, e isso acredito que foi bem falado já pelas entidades de defesa do consumidor, é que o que não pode haver é uma imposição de que isso se torne a regra. Isso sendo usado como uma alternativa, eu acho que é válido. Acho que o contato pessoal e direto médico-paciente, e eu não sou especialista, não sou médico para dizer, mas eu, pelo menos, quando vou me consultar, eu valorizo muito aquele contato pessoal com o médico. Exatamente. Então, quando eu comecei a gente não pode excluir uma coisa da outra, eu entendeu? disse que era de Garça, né? E me consultar de lá com o médico daqui ou daqui com o médico de lá, né? Mas eu gosto de ir a Garça para ver o médico lá. Eu não quero saber da distância. Eu viajo 400 quilômetros para ver o médico lá. Né? Exatamente. O contato ainda é muito valioso, né? Eu acho que até para o próprio profissional que vai fazer a avaliação do paciente, né? A gente, nosso diretor técnico, o Dr. Sérgio Madeira, uma vez contando uma história para mim, e ele é médico, óbvio, e disse assim, os médicos antigamente, quando chamavam o paciente na sala de espera, do jeito que o paciente vinha andando até a sala, ele já fazia a anamnese do paciente ali. Ele já sabia o que o paciente tinha, não tinha, o estado geral do paciente. Então, eu acho que, como eu disse, é bom porque atende uma questão, óbvio, de tecnologia, de racionalização de custos e de despesas, mas, por outro lado, você não pode impor isso como uma única regra. Eu acho que tem que ser usado aí com parcimônia. E também, eu acho que atende uma necessidade da própria evolução dos tempos, né? Hoje, por exemplo, na Abraide, a gente tem alguns associados já que trabalham com telemedicina, por exemplo, né? Com monitoramento remoto de pacientes. Então, e isso até então, a falta de regulamentação ou a falta de algum entendimento do Conselho Federal de Medicina impediu o avanço disso, né? Então eu acho que essa resolução ela é importante nesse sentido para dar uma segurança jurídica, como a gente estava dizendo, para todo mundo, para o setor, e eu acho que é um primeiro passo de outros que deverão vir para complementar essa expansão, vamos dizer, da tecnologia na área da saúde. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente. Por exemplo, eu faço consulta por telefone. Uhum. Só que Como consulta por telefone? a pessoa tem um problema, ela me telefona, eu digo para ela, minha hora custa tanto, eu cobro pelo tanto de tempo que eu fico no telefone com essa pessoa. Pois não. Agora o médico tem que examinar, né? O médico tem que pôr a mão, tem que ouvir coração, tem que... com a de advocacia. Claro, sim, advocacia. Sim. No meu caso, eu não preciso ver a pessoa, não preciso pegar na pessoa, não preciso ouvir o coração dela. Eu acho temerário, né? Você fazer uma consulta por telefone, uma consulta médica por telefone. Quer dizer, como é que sai esse diagnóstico? Eu vou, assim, é estranho, né? Para mim é um pouco... Também acho que tem o seguinte, tem muita gente que abusa de médico, né? Que telefona, vai lá, não sei o quê, fica 2 horas no telefone. Eu que já passei da idade, não tenho o que fazer durante o dia, eu acho que tem uma regulamentação, que ele pode mandar a fatura depois que ele passou 2 horas no telefone com uma pessoa. O Mário Sérgio é jovem, não sabe o que é isso, tem que preencher o Zancopé, ouvindo aqui o Bruno e a Silvia falando, eu lembrei que meus filhos, quando crianças, né, hoje já são todos adultos, a gente ia a uma consulta presencial com a pediatra e era muito frequente fazer ligações, porque o quadro às vezes não cedia, porque surgiu uma outra situação. Então, eu estou pensando que a tecnologia aí está se somando para permitir ao médico maior contato com o paciente, talvez uma consulta inicial de um caso mais complexo, isso não seja indicado pela própria prática médica, mas uma complementação, ou quando você começou a ter aquele sintomazinho da gripe, por exemplo, né, que você está ali, olha, você vai ao médico, fica em casa e toma um analgésico para evitar a automedicação. Talvez nós encontremos aí algumas opções de uso bem racional para esse tipo de ferramenta, né? Perfeito. Na verdade, é o meio termo que precisa ser encontrado. Exatamente. Acho, Só um último comentário. A gente tem... Hoje, você fica com qualquer dor de garganta, você vai no pronto-socorro. Tá errado. É custo. Isso é custo para o sistema, é desperdício. Então, se a gente somar a tecnologia para tentar resolver, pelo menos, aí, óbvio, tem que ser, enfim,
Isso vai ter que ser detalhado e acompanhado a aplicação disso no sistema, mas, por exemplo, sistemas, doenças com baixíssima complexidade, uma dor de garganta, às vezes uma dor de cabeça, alguma coisa assim, que muitas vezes você consegue, a pessoa precisa só saber qual é a medicação que ela precisa tomar, né? Às vezes ela... Então eu acho que, como o doutor pontuou bem, eu acho que vem para somar e óbvio que tem que ser usado com parcimônia também. Né? Deixa eu pedir a gentileza para conversar com a Zilka Fialho da FIPESP. Zilka, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, eu quero abordar contigo hoje a parceria que a FIPESP mantém com farmácias por todo o estado de São Paulo, proporcionando descontos em medicamentos. Como o associado consegue esse desconto? Para conseguir os descontos, o servidor público que for associado da FIPESP deverá apresentar a sua carteirinha da entidade ou o seu CPF no ato da compra. O benefício é válido apenas nas farmácias conveniadas. Eu estou falando por todo o estado de São Paulo, né? Mas aí, como? Conveniados por todo o estado de São Paulo? Isso, as farmácias que a associação mantém parceria são as renomadas Drogaria Pacheco, Drogaria São Paulo, Drogazil, Droga Raia e Farmaconde. Vale ressaltar que cada uma delas apresenta um benefício único e exclusivo. E os descontos? Qual a faixa de desconto que o associado pode conseguir? Os benefícios variam de 15% a 50% de desconto, de acordo com a farmácia e com o modelo do medicamento. Na rede Raia Drogazil, por exemplo, os descontos mínimos garantidos começam em 20% para os medicamentos éticos e vão até 30% para os genéricos. Já na Farmaconde, os descontos mínimos variam entre 15% e 25% para os medicamentos éticos e entre 30% e 50% para os genéricos. E na Drogaria São Paulo e Drogaria Pacheco, a condição é a mesma. São oferecidos descontos mínimos que variam entre 20% para os medicamentos éticos e tarjados, 30% para os genéricos, 10% para os medicamentos isentos de prescrição e 5% para a perfumaria e itens de higiene pessoal. Me vem aqui uma situação, né? Supondo que eu seja servidor público, mas não seja associado, né? Eu não sou servidor público, não sou associado da FIPESP, mas em sendo servidor público e não associado da FIPESP, eu poderia tentar esse desconto? Olha, o servidor que tiver interesse em se beneficiar desse desconto disponível, poderá se associar à entidade, entrando no site www.afepesp.org.br. Caso queira esclarecer mais dúvidas, basta comparecer na nossa sede social, localizada na Bittencourt Rodrigues, 155, no centro da cidade de São Paulo, no bairro da Sé. Zilka Fialho, grato mais uma vez por tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Zilka. Boa tarde. Eu registro sempre e reafirmo, né, essa parceria que nós temos com a FIPESP vem desde o início do Gente que Fala. Estamos já no 19º ano de edições sem interrupção do Gente que Fala. Retornaremos em instantes. Você está ouvindo Gente que Fala. Acompanhe aqui na Rádio Trianon Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Agora também no Facebook e no Instagram. No Facebook, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. No Instagram, ANAD Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Fábio Fraige Filho. Por isso que é o primeiro passo. Eu sei que Você está ouvindo Gente que Fala. Hoje é gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio do Instituto Ética Saúde, recebendo hoje o Procurador de Justiça, Dr. Mário Sérgio Sobrinho, ele representa o MPD, também a advogada, escritora, doutora Silvia Tosini, especialista em compliance, e ele é bacharel em Relações Internacionais, Bruno Bezerra, que é diretor da Abraide. Mas, doutor Mário Sérgio Sobrinho, o senhor, eu até retirei do senhor aqui para poder mostrar, Vivência, essa revista que o senhor está
andando com ela aí, trazendo. E é interessante porque AA, é isso? Alcoólicos Anônimos, é isso? Exato. Qual é a tua participação nessa? Eu sou um amigo, um voluntário e ajudo a Irmandade na administração, na diretoria. A Irmandade Alcoólicos Anônimos tem um número bastante elevado de membros alcoólicos, que são pessoas que têm problemas com álcool e que estão se recuperando pelo programa de 12 Passos, e tem amigos. E esses amigos, eventualmente, se dispõem a ajudar a Irmandade, a contribuir com ela, fazendo alguns trabalhos, né, divulgando a Irmandade, ajudando na diretoria da Irmandade, e é isso que eu faço. Vivência é uma revista de publicação bimensal que Alcoólicos Anônimos coloca para o público, e nessa revista se discutem vários temas ligados ao álcool e alcoolismo, cujo objetivo é ajudar a pessoa que tem problema com álcool a encontrar uma alternativa. E essa alternativa pode ser a frequência, a presença em um grupo de Alcoólicos Anônimos. Esse Alcoólicos Anônimos que a gente se refere aqui é o mesmo que é divulgado e propalado com toda a frequência, e tem alguma distinção? Isso, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade que nasceu em 1935 nos Estados Unidos, com um debate entre um corretor da Bolsa de Valores falido pelo álcool e um médico também colocado assim numa situação de extrema dificuldade em razão do abuso de álcool. Esses dois homens, sentados, conversando, eles notaram que, tratando de temas ligados ao álcool, ao alcoolismo, eles conseguiam se manter mais fortes para evitar o primeiro gole. E é uma das propostas da Irmandade. Um dos passos. Exato, né? Saber que o problema existe, que o álcool é um problema para aquela pessoa e que ele pode, com apoio dos companheiros do grupo e com uma força, num poder superior a ele próprio, se manter distante do consumo do álcool. Tem alguma forma de acessar, de ter acesso a essa Sim, revista aqui? Sim. Vivência. Está no site aa.org.br. Alcoólicos Anônimos, aa.org.br. Isso. Todos podem fazer uma assinatura dessa revista e seria muito importante para as pessoas conhecerem a questão do alcoolismo e também a Irmandade. Já que estamos falando em droga, como álcool, uma reportagem do New York Times mostra que à medida que a legalização da maconha se espalha nos Estados Unidos, mais americanos estão se tornando grandes consumidores, apesar de suas ligações com violência e doença mental. Nos últimos 30 anos, os americanos ficaram mais tolerantes com a maconha, apesar dos psiquiatras chegarem ao consenso de que ela representa riscos mais sérios do que as pessoas imaginam. Doutor Bruno. Lendo o artigo, eu acho que o que falta, eu acho que para toda a sociedade lidar com esse assunto, a gente precisa de educação como um todo. Eu acho que quanto mais a sociedade, tanto a americana quanto a brasileira, que também tem um problema seríssimo com drogas, né? Eu acho que quanto mais a gente investir em educação, falando do assunto e conscientizando, né? Desde de crianças até a adolescência, eu acho que a gente tem um caminho para prevenir isso, né? A gente estava falando aqui de compliance no começo do programa, e antes do compliance você tem as regras da sociedade de não matar ou não roubar. Então o consumo da droga, ele é um ato individual de cada um, de uma escolha. A partir do momento que você conscientiza essa pessoa dos males que aquilo vai te trazer, você tende a ter um não uso, né? Pelo menos eu aprendi assim. Eu lembro que na minha época de estudante, a gente tinha um programa da Polícia Militar nas escolas estaduais que eram policiais militares que iam para dar palestras sobre o perigo que as drogas traziam, e isso desde os meus 7, 8 anos de idade, né? Então, é óbvio que aí, a partir do momento que as crianças têm já essa conscientização, no momento em que ela se depara com aquilo, provavelmente, se ela tiver uma base boa de conhecimento em relação àquilo e os riscos que aquilo traz, obviamente que aliado também à orientação em casa, né, do pai, da mãe e da família como um todo, eu acho que ela não ingressa nisso, e aí a gente não vai ter problemas
gente vai, né, conseguir prevenir ou reduzir aí o consumo e uma série de né, e aí entra de novo na nossa área da saúde que impacta nisso, né? A gente tem hoje um sistema de saúde também muito saturado pelas questões de drogas, pelas questões, por exemplo, de acidentes no trânsito, né? Então, a gente que é da área de órteses e próteses, por exemplo, a quantidade de jovens, né, 18, 20 anos que se acidentam com motocicleta, muitas vezes tem que amputar a perna, fica inválido, isso passa a ser um custo para o sistema de seguridade social do país para o resto da vida, porque aquela pessoa vai viver provavelmente até os 70, né, 60, 70 anos ali, então, e muitas vezes você não preveniu, você podia ter prevenido aquilo através talvez de educação e por aí vai. Então, pois não. Eu concordo 100%. Eu acho que assim, o fato de você reprimir determinada... você ter uma política de repressão à droga, não quer dizer que você não vai falar do assunto. É fundamental. Eu acho que é fundamental instruir, principalmente as crianças, de que, assim... E outra, eu não sei até que ponto os estudos são... todo dia se descobre alguma coisa nova, algum tipo de, sei lá, de malefício, assim, a gente não tem, a informação não está absolutamente desvendada a respeito dos malefícios da droga. Então, seria muito interessante que todo mundo tivesse acesso à informação, como o Bruno disse, que é fundamental. É fundamental. Doutor Mário Sérgio, vou acrescentar algo aqui. Quem trabalha muito pela legalização da maconha é aquele multimilionário, não sei nem qual é a classificação que tem para o dinheiro dele, de tanto dinheiro que ele tem, né? E ele insiste na legalização da maconha porque ele entende que legalizado ele vai ganhar muito dinheiro legalmente. Ele não quer ganhar dinheiro ilegalmente. Então ele investiria, né, na maconha sendo legal. É coisa de economista que não sabe mais de onde ganhar dinheiro e descobriu isso daí legalizando-se, né? Ele investiu no Uruguai para a legalização da maconha lá no Uruguai. Então esse é o propósito dele. Se for legal, eu posso investir. Eu acho um absurdo isso. É um absurdo. Não, mas esse é o raciocínio dele. É um descalabro, né? Na verdade. Mas quando eu saber da justiça, como vê isso? Olha, a gente trabalha na questão da droga com prevenção, tratamento e reinserção social. Esses 3 pilares são essenciais para que você possa evitar que haja uso, para aqueles que estão em uso abusivo de drogas sejam cuidados, tratados, porque é uma doença, e para aqueles que conseguiram, felizmente, deixar o uso e o abuso, eles voltarem a ocupar o lugar na família, voltarem a ocupar o lugar no trabalho, na escola, na sociedade. Então, a partir daí, eu considero que nós devemos ter a sociedade bastante bem informada sobre a questão da droga. Devemos discutir o assunto e ter em mente que legalização e até o processo de descriminalização levaria que houvesse pessoas inescrupulosas fazendo um comércio de certas substâncias, no caso aqui estamos falando da maconha, com um grande prejuízo para o uso dessa substância. A maconha dos dias de hoje, ela tem um alto poder de adicção, porque o THC, que é uma substância que está na maconha, ela foi modificado, essa planta, e ela tem mais THC. Os jovens estão usando isso com mais intensidade, e o jovem é aquele que está na fase de estudo, de aprendizado, de ter uma vida mais saudável, e infelizmente nós estamos notando por essa pesquisa que nós estamos nos referindo aqui, que nos Estados Unidos aumentou o uso da maconha fortemente, e aumentou o uso abusivo dessa droga, e quando há o uso abusivo, há pessoas que podem desenvolver doenças psiquiátricas, como psicoses, esquizofrenias. Isso tem um indicativo científico. Então, a sociedade precisa ter esse conhecimento para que ela possa se debruçar sobre o assunto. Eu falo aqui como membro do Ministério Público, eu falo aqui como alguém que está há 30 anos trabalhando na área da justiça, e alguém que lê, estuda e Zancopé, praticamente todo dia eu converso com alguém que tem problemas com drogas ou com familiares deles.
e eu não vejo nenhuma situação assim de progresso, de facilidade. Ou seja, a droga, especialmente aqui as drogas ilícitas, elas nos geram grande dificuldade. O indivíduo, a família e a sociedade perdem com elas. Não vamos deixar que um ou outro tenha vantagem por uma legalização que a gente imagina não boa para a nossa sociedade brasileira. Tem algumas participações aqui. O Wilson Coca nos acompanha pelo Facebook, mandando um abraço a todos. Marina de São Bernardo. Dr. Bruno, consultas online não aumentariam o risco de erros, principalmente na prescrição de remédios? A Marina ficou interessada nisso. Pois é. Olha, eu acho que a gente vai precisar sim, como eu disse na hora que nós estávamos discutindo isso, fazer um acompanhamento de como vai ser o desenvolvimento a partir da regulamentação disso na área da saúde. Eu acho que isso... eu acho que o médico, eu acho que eu confio muito na formação médica brasileira. Todo mundo está sujeito a erro, óbvio, mas eu acho que não vai ser uma teleconsulta que pode induzir o médico a erro. Até porque se ele tiver uma dúvida, talvez até para uma prescrição de remédio, eu acho que ele pode muito bem prescrever que ele venha numa consulta presencial antes de ele prescrever o medicamento, né? Então, eu acho que isso é algo que não deve ser um problema. Eu acho que os médicos têm uma formação adequada para lidar com isso. E na pior das hipóteses, como até o doutor citou, para casos muito complexos, eu acho que aí eu não recomendo nem a primeira consulta ser por videoconsulta, tem que ser presencial mesmo para casos complexos, porque aí exige uma investigação melhor por parte do profissional médico que está lá, né? Doutora Silvia Tosini, a Carla do Paraíso pergunta se o consumidor brasileiro estaria avaliando a ética das empresas na hora da compra. Eu acho que sem dúvida. Sem dúvida. Ah, sem dúvida. Você tem hoje várias pessoas que colocam no Facebook boicotes a empresas. Quer dizer, você já, assim, uma série por atos que são incompatíveis com a ética. Você tem hoje não é só o consumidor, eu acho que toda a sociedade está demandando isso. É muito claro para mim que as empresas com práticas questionáveis, elas vão perder posição de mercado, sem dúvida. Tem uma pergunta para o doutor Mário Sérgio, depois tem um assunto que eu gostaria de discutir com a doutora Silvia, mas doutor Mário Sérgio, Marcos de Pinheiros, quando nós comentamos aqui sobre a proposta do juiz Sérgio Moro, se as leis brasileiras contra o crime já não seriam rígidas o suficiente, bastaria serem cumpridas. Se a gente olhar o pacote, a gente nota que as propostas, elas não tratam especificamente de aumento de pena. Tem alguma coisa, mas é muito... nós estamos falando aí sobre a questão da agilidade ao processo criminal, a questão da prisão em segunda instância, a questão da execução da pena. Se fosse um dispositivo ou propostas para, como a gente já viu nos anos anteriores ocorrer com frequência, de você só aumentar a pena e restringir os direitos ou as condições de progressão da pena, não é só isso que está se falando nessa proposta. Então, nós precisamos realmente aplicar a lei, nós precisamos fiscalizar a aplicação da lei, mas nós precisamos de várias das medidas que o pacote apresenta, que a proposta apresenta, porque elas vão tornar mais ágil, mais efetiva e vão levar o sistema de justiça a atingir talvez certos tipos de criminosos ou tipo de crime que até hoje nós estamos com muita dificuldade de fazê-lo. O uso de telefones celulares em estabelecimentos prisionais, por exemplo, é uma situação que a gente nota que, por mais que haja esforço das autoridades, ele ainda se repete. As organizações criminosas e esses sistemas paralelos, eles são altamente prejudiciais às pessoas, porque todos nós estamos sujeitos aí a esse tipo de criminalidade, que sai a ordem dentro de um presídio com o uso ilícito de um telefone. Então, o que me deixa muito irritado é que o meu telefone não funciona aqui na Paulista, o deles funciona nos presídios. A tecnologia está precisando ser melhorada. Doutora Silvia.
A Petrobras determinou 2,500 bilhões de reais em conta vinculada à 13ª Vara Federal de Curitiba. Esse é um acordo feito com a Força Tarefa. E este acordo é resultado do programa de compliance da estatal. Esse é o primeiro passo. Petrobras e Odebrecht são os cases nacionais de compliance. Só um ponto que eu não consegui falar, que eu não havia pensado quando a gente começou a falar de compliance. Quando eu falei das boas práticas, né? Você tinha dentro da Odebrecht, só um parênteses, um departamento de corrupção com todo o sistema normatizado. Quer dizer, e eles cumpriam tudo aquilo que estava normatizado. Quer dizer, aquilo ali, eles estavam de acordo com as normas internas, mas completamente fora da filosofia do compliance, porque não existe compliance sem boa prática. A Petrobras hoje, quer dizer, por falta de compliance, a Petrobras perdeu o valor de mercado, acho que de 300 bilhões ou 400 bilhões para 80 bilhões. É uma coisa, assim, e quem saiu prejudicado fui eu, foi você, foi toda a sociedade. Por quê? Porque eles eles simplesmente abriram mão de seguir a lei, de seguir a ética, de seguir as boas práticas para aquilo que a gente viu acontecer na Operação Lava Jato e que a gente ainda está vendo seus desdobramentos. Então, o fato da Petrobras estar se colocando publicamente como eu estou adotando uma política de compliance séria, ela vai acabar ganhando uma posição de mercado melhor. Ela vai conseguir ter ela vai conseguir ter ganhos não só em valor de mercado, mas em questão de transparência e de situação. Quer dizer, não tem mais espaço hoje para que você faça conchavos, para que você faça esse tipo de coisa. O mercado não está admitindo mais, a sociedade não está admitindo mais. A gente viu o recado da sociedade muito bem passado nas urnas no ano passado. Não tem mais espaço para isso. E eu acho muito interessante que a Petrobras tenha adotado essa forma de dizer para a sociedade que, olha, eu errei e agora eu estou tentando consertar, eu estou tentando me posicionar de uma forma ética. O que me assusta é que ele tinha que apelar para o procurador de justiça, porque quando eu leio aqui que a Petrobras, em detalhes aqui, né, depositou 2.567.756.592 reais, né? Depositou em juízo, né? Depositou para a justiça, né? Qual é a base de cálculo para chegar a um número absurdo desse? Eu não sei. Por isso que eu o doutor Mário deve saber. Vamos perguntar aos universitários. Não, é assustador. Né? Porque eu não tenho noção de quanto é esse valor aqui, por exemplo. Mas esse valor é uma parte do que foi surrupiado, é uma parte do que foi desviado. Eu acho que isso está previsto no acordo de leniência deles, não está? Sim. Não, mas o que me assusta, nós estamos falando de um valor que foi devolvido, certo? É um valor que a Petrobras está devolvendo. Vamos falar dessa forma, né? Mas eu não sei se ela está devolvendo, sabia? Eu acho que ela está retirando mesmo da operação dela, porque a Petrobras em si, ela não ganhou nada. Perfeito. Com toda essa confusão na qual ela foi metida. Isso, mas ela está saneando. Sim, ela está saneando a imagem dela, inclusive. Isso. E é de um valor que a gente não tem estratosférico. Agora a gente não tem ideia, né, de quanto é o tamanho da confusão. Fazer as contas que não acabam mais. Exato, é um valor muito alto e se a gente notar aqui, realmente eu considero que é pagar para a justiça para manter o bom nome da empresa, manter a empresa bem cotada, né? Creio que está nessa situação e que deve ter sido feita uma proposta, um cálculo, um acordo, algo que deu margem à fixação desse valor final, né?
Perfeito. Esse que eu porque tem um caráter pedagógico incrível esse valor, né? Eu acho que isso é uma demonstração para a sociedade, que você não pode fazer coisa errada, entendeu? Que você vai ser obrigado a ressarcir. Porque, assim, todo mundo saiu prejudicado. Eu me sinto pessoalmente ofendida com o que aconteceu com a Petrobras, com o que aconteceu com o Brasil nos últimos, 15 anos. Pois não. Os doutores sabem melhor do que eu que você tem várias formas de punição, né? Você tem a reclusão e por aí vai. Nesse caso, eu acho que é uma multa, né? Que a empresa está pagando como reparação à sociedade por tudo que foi feito. Assim como os administradores e as pessoas ligadas à administração na época também estão destinação pagando, específica, né? Exato. Você tem ali, você vai destinar isso para compliance, você vai destinar isso para criar boas práticas e cumpri-las. Exato. Para onde vai esse dinheiro, doutor Mário Sérgio? Eu não sei exatamente esse valor, mas normalmente existe uma conta judicial para a qual essa conta, esse dinheiro foi depositado dirigido, numa conta da justiça. Esse dinheiro pode ser acessado para projetos de natureza social, eventualmente. Há casos que vai para a vítima, há casos que vai para um fundo público. Precisaríamos analisar assim no caso concreto, mas a destinação do dinheiro é uma finalidade social, pública ou que tenha vinculação com a questão da ofensa. Por exemplo, se você causou uma ofensa no campo do direito do consumo, do consumidor, entidades, associações que trabalham nessa área podem apresentar projetos para a justiça e apresentar ideias para que esse dinheiro seja revertido em seu favor para usar em benefício geral. Doutora Silvia Tosini, como eu tenho acesso aos livros, qual é o nome que a senhora utiliza como escritora de ficção? Olivia Rus é a autora, é o meu pseudônimo. Olivia Rus. O Rus. livro se chama O Mestre dos Ventos. Uma trilogia? É uma trilogia. O primeiro é o recomeço, o segundo é a base e o terceiro é o jogo. Mas só online? Só online. E as pessoas leem online? Leem bastante, Ou sim. Com imprime Kindle pra ler em casa? hoje, não, com Kindle ninguém mais tem livro. Eu não consigo mais ler. Assim, para mim é muito difícil hoje ficar segurando o livro, virando página. Eu já acho um livro um negócio meio Mas a senhora consegue incômodo. ler no computador assim, Sem com dúvida. facilidade? Imagina, hoje você não tem mais processo tudo digital, ninguém imprime mais nada, você lê tudo no computador. Facilita, sim. Opa, muito. Quais são os endereços que a gente localiza? Na Amazon, ele está na Amazon, ele está na Cultura, na Saraiva. Só confirma o nome. É O Mestre dos Ventos, escrito por Olivia Rus. Agradeço a gentileza de ter participado do Eu nosso é que agradeço o convite. Dr. Bruno Bezerra, agradeço a sua participação e agradeço a Braide por nos apoiar com o Instituto Ética e Saúde aqui para que a gente realize este Gente do MPD que Fala, hoje representado pelo Procurador de Justiça, Dr. Mário Sérgio Sobrinho. Muito grato, Dr. Mário Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade. No Ministério Público eu trabalho com justiça terapêutica, que é um outro tema. E fico muito feliz de estar aqui hoje repartindo com a doutora Silvia, com o Bruno e com você, Zancopé, algumas informações importantes para o público que está acompanhando esse programa. Obrigado, viu? Só para registrar, como eu consigo Vivência? Como eu assino Vivência? No site aa.org.br, você entra lá e vai ter um acesso direto para a revista Vivência. E a partir dali você pode fazer a sua assinatura. Estamos chegando ao final desta edição de Gente do MPD que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. Legal. Muito bom. Vamos calmo hoje.